Olá, pessoal, eu sou o professor Vanderlei e nós vamos dar início aqui à aula de sistemas não lineares e falar um pouco de um método muito importante aí, que é o método Newton-Raphson, tá, pessoal? Para resolver os sistemas de equações não lineares. Então, a gente vai começar aí falando, né, o que é o modelo não linear, né? Ao contrário do tópico anterior, nós vamos trabalhar agora com equações que não seguem aquelas regras de linearidade, né? Ou seja, é como se a gente tivesse lá nas nossas equações, agora as coisas não estão elevadas a 1 mais, elas estão elevadas a 2, ou elas se multiplicam, né? x1 multiplica x2, ou seja, você começa a ter efeito da não linearidade aí na sua equação, e com isso você precisa de outros modelos para resolver o seu sistema, né? Por exemplo, concreto, ele tem um comportamento não linear, né? Então, ele tem um comportamento não linear. Se eu pudesse escrever um concreto para vocês, um comportamento, por exemplo, tensão versus deformação, eu teria um comportamento que ele não segue uma não linearidade, né? Ele começa agora a fazer uma curvinha aqui, né? Isso é muito comum no modelo de concreto armado, concreto, né? Aço também. Lógico que não com essa especificidade da curva aqui, alguns materiais menos, mais, depender da sua não linearidade, mas, no geral, o que eu estou querendo dizer para vocês é que nós vamos ter um sistema de equação que agora não é uma reta, é uma curva, né? Se a gente plotar o gráfico dele, vai ser uma curva. Ok? Então, com essas características aí, a gente vai relembrar um pouco do método de Newton-Raphson que vocês viram lá em cálculo numérico, né? Durante a graduação, que é um modelo baseado em informações da derivada, né? Então a gente vai ver que o Newton-Raphson é essencialmente um método que toma como base informações da derivada, né? E a gente tem que lembrar lá, né, que a derivada ela é uma medida do coeficiente de variação angular de uma reta tangente que passa por um determinado ponto, né? Então, aquelas regras de validade do cálculo, elas vão ter que valer no método também, né? Então você vai ter um ponto. Esse ponto vai ter que existir uma f de A, vai ter que existir um limite de x tendendo a A, e esse limite, quando ele de x tende a A, ele tem que ser a própria f de A, né? Então, aquelas regrinhas lá, né, de continuidade da função, elas têm que ser válidas no intervalo que você está buscando, né? Porque senão você não vai conseguir determinar a derivada. Se você não consegue determinar a derivada, você não consegue escrever o processo iterativo, tá? Então, relembrando aí um pouco do método, né? Se a gente parar para pensar, uma função ela pode ser escrita como uma série de Taylor, né? E aqui eu estou colocando para vocês a escrita de uma função como uma série de Taylor, tá? A partir dessa escrita aí, você vai poder escrever esse método, né, de uma maneira mais interessante, né? Então, se a gente tem uma f de x no ponto x1 e quer abrir essa função aí como uma série polinomial, seguindo a regra de Taylor aí, a gente vai ter que a f de x é uma aproximação através desse somatório aqui que eu mostrei na equação passada para vocês, tá? E claro que a gente sabe, né, que a gente pode truncar essa série aí, né? Pode reduzir o tamanho dela, e a gente vai falar, por exemplo, que a partir do termo da segunda derivada aqui, os valores são muito pequenos, tá? Então a gente vai falar que dentro de um intervalo, a gente vai admitir a informação da primeira derivada. Então a gente reescreve essa equação dessa forma aqui, né, pessoal? Quando a gente quer uma raiz da função, certo? Que é o que o Newton-Raphson fazia lá, né? A gente tentava determinar entre um intervalo, né? Eu estou colocando aqui y, né, x, e dentro desse intervalo aqui, eu queria o valor mínimo, ou eu quero o valor que toca o zero aqui, né, no caso de uma função que toca ou cruza esse eixo, né. Então, a partir disso, eu consigo escrever essa função, e olha aqui o processo iterativo de Newton-Raphson surgindo, né. Eu tenho aqui menos f de x1 sobre a derivada de f no ponto x1, né? Ela é aproximadamente igual ao quê? É uma aproximação de x menos xi, né? Uma medida de variação, tá bom? Então, com isso, eu consigo escrever o processo iterativo aqui, né, de Newton-Raphson, que vai virar esse aqui de baixo aqui, né, pessoal? A gente
já lá ver no cálculo numérico esse processo recursivo, né? Então, essa aqui é a nossa estrutura de iteração. X no tempo t mais 1 tem que ser igual a x no tempo t, ou seja, o ponto anterior, sobre uma relação entre o valor da função no ponto e o valor da derivada no ponto, tá? E aí nós vamos ter um critério de parada, né? Um critério lá de quanto aquela variação, agora eu não estou falando de vetor, né? Eu estou falando do caso unidimensional, né? A gente só tem uma dimensão, então se só tem uma dimensão, pega o valor absoluto, é a movimentação desse erro, né? Quando esse erro for menor que uma tolerância, a gente vai condicionar que nossa solução ela convergiu, tá? Então, olha só, para vocês terem uma noção da movimentação gráfica do método de Newton-Raphson, a gente tem alguma coisa nesse sentido aqui, ó, de ir tirando as retas tangentes, né, que é essa reta aqui que eu estou riscando, né? E aí eu tenho o ponto x0 e o ponto x1, e aí vou fazendo isso para cada iteração, né, até encontrar o ponto em que eu desejo, né, obter a solução da minha equação. Aqui você vê que é um ponto próximo de zero, né? Que o y é igual a zero. Né? A f de x ela é igual a zero, ou seja, a raiz da minha função, né? Aqui é a tal da raiz, tá? Quero que vocês faziam lá em cálculo numérico. Então, a gente sabe que o método de Newton-Raphson ele vai precisar, né, de uma informação inicial, de um chute inicial, da mesma maneira que o Gauss-Seidel necessitava. Por isso que ele é um recurso que a gente chama de recurso iterativo, tá? Então, como é que era o algoritmo lá do Newton-Raphson que a gente aprendia no cálculo numérico? A gente dava um erro inicial, esse erro maior que a tolerância, necessariamente, por entrar no while, né? Avaliávamos a função no ponto e a derivada da função no ponto, desde que a derivada o quê, pessoal? Desde que esse ponto aqui exista, né? Então, a gente tem que testar. Avaliava o valor do x, media o erro e esse processo ele acabava quando o erro fosse menor que a tolerância, tá bom? Então, aqui eu mostro um exemplo para vocês, um exemplo gráfico, uma tabelinha. Vocês podem ver esse exemplo no slide, a hora que eu compartilhar com vocês. Nós temos uma função e aqui eu estou fazendo a convergência, né? A convergência do x-nil menos o x-old, né? Aqui não está tão legal de ver, mas é x-nil menos x-old, tá? Ou seja, o t mais 1 e o t, né? E aqui a questão do valor de x para essa função em específico aqui que eu estou testando o meu método de Newton-Raphson, né? Então, vocês vão ver que ele começou lá em 2,87 e convergiu aqui no 2,43 como a raiz dessa função específica aqui, genérica e hipotética que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Agora, o nosso problema é maior, né? O nosso problema, a gente precisa de um sistema de equações, né? Nós vamos ter um sistema de equações que elas são não lineares. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é como que a gente toma informações de derivada de uma função utilizando problemas que envolvem mais de uma função, né? E para isso nós vamos utilizar o jacobiano, né? Esse operador aí. Então, nós vamos utilizar o jacobiano, que é uma composição aí, que vocês aprendem lá no cálculo 3, das primeiras derivadas da função. A segunda derivada da função, a gente vai chamar isso de hessiana da função, do sistema de equações, tá? No caso, nós vamos calcular o jacobiano, né? Como é que é o jacobiano? Derivada parcial da função e, né, sobre o quê? A sua variável. E aqui, ó, primeira equação, segunda equação, até n equação, a enésima equação, beleza? E aí, nas colunas estão situadas em função de qual x que você está colocando, tá bom? Então, de novo, né? Linha a função, coluna as variáveis que você está derivando para fazer o jacobiano. O processo iterativo, ele é da mesma forma, né? Xt mais 1 igual a xt mais s. O que é esse S aqui? Esse S lá no Newton-Raphson tradicional era menos f de x dividido por menos f' de x, tá bom? Agora, o que vai ser esse S? Esse S simplesmente vai ser reescrito na forma do quê? Na fórmula multidimensional. Então, você vai ter um vetor f que contém os valores de xi, ou seja, se eu tenho... O que é esse valor aqui? Ó? F de 1...
F1, né, no X1, X2, X3 e quantas dimensões você quiser, F2 com X1, X2, X3 e assim por diante, pela jacobiana. Aí, pessoal, tem que lembrar aqui de uma coisa, até tá errado aqui no slide. Essa jacobiana aqui, né, isso aqui estava dividido. Como é que era isso aqui? F de x, agora multidimensional, né, dividido por f' de x. Então, isso aqui vai ser agora um vetor. E agora as informações das derivadas estão em quem? Uma matriz. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Inverte essa matriz. Então, aqui, ó, esse J aqui, ó, tem que ser a menos 1, tá? No PDF do slide eu vou passar para vocês corrigido, né? Então, eu joguei esse negócio aqui para cima. Então, isso aqui ficou assim agora, ó. Menos F vezes F, né? Lembrando que isso aqui agora é matriz, né? E isso aqui agora é o quê? Vetor, tá bom? Aí, por exemplo, vamos colocar um problema de 3 equações. Qual que é o tamanho do vetor? Ele é 3 linhas por uma coluna. Qual que é o tamanho da matriz jacobiana? 3 por 3. Garanto a multiplicação? Garanto. E a multiplicação vira o quê de novo? Pessoal, um vetor. 3 por 1. Beleza? Então, por isso que a gente faz desta forma, tá? Na forma matricial. E agora o critério de parada é o mesmo do Gauss-Seidel, né? A norma máxima da diferença relativa entre as posições aí, né? O meu vetor solução x, tá bom, pessoal? Então, é nessa forma que a gente vai fazer. Nós vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais claro. Eu estou colocando aí 2 sistemas de equações não lineares, os chutes iniciais, e vocês vão ter que ser capazes aí de determinar a solução desse sistema, tá? Então, nós vamos fazer a letra A aqui, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer nessa equação aqui, lembrando, ó, essa aqui, ó, vou fazer isso aqui, ó. É determinar a derivada da função, usando o jacobiano, né? Então, usando o jacobiano, eu chego nas derivadas da função, né? Então, aqui é f de 1 em x1, f de 1 em x2, né? F de 2 em x1 e f de 2 em x2. Beleza, pessoal? Aqui vocês vão ver que quando eu mostrar no Python para vocês, eu vou mostrar o recurso SymPy, né, que é o Symbolic Mathematics Python lá, né, que eles falam, né? Então, nós vamos aprender a fazer isso aí tudo no Python. Então, pessoal, tomei a informação da primeira derivada, substituí o valor de x na jacobiana para determinar a jacobiana do ponto, obtive uma matriz. Quando eu obtive essa matriz, inverto, né, para conseguir fazer lá o S, né, que é J menos 1 vezes F, tá bom, pessoal? Então, feito isso, eu inverto a minha matriz, vou usar todos os recursos do Python, né? Aqui está o produto da inversão. Eu chego, então, e calculo o valor de f de x. Lembrando que aqui, pessoal, são as equações originais, tá bom? Originais. E aí, vou determinar o meu vetor S. O meu vetor S, vocês vão ver em outros livros, né? Em outras bibliografias, que esse vetor S aqui, normalmente, ele é a direção de busca, tá? Vocês vão ver que normalmente nos recursos de métodos não lineares, a gente costuma fazer um gráficozinho aqui para acompanhar a solução, métodos iterativos, né? Você coloca um gráfico, e só é possível se você tiver com 2 ou 3 dimensões, né? Claro, né? Mas aí você faz um gráfico para você acompanhar a convergência das soluções, né? Normalmente ele fica um negócio legalzinho assim, né? Que ele vai convergindo, até você vai ver que ele vai começando a fazer um bololô aqui em volta da solução, né? Aí você vê a convergência, tá bom? Então aqui, pessoal, simplesmente achei o S, né? Achei o S, aí vou lá e joguei o S naquela equação lá, né? Que é o x t mais 1 igual a xt mais S, tá? Lembrando de colocar o menos aqui, ok? Então, com isso, eu acho a minha solução aí e repito o processo até que a convergência lá ela seja obtida, né? Ou seja, erro menor que a tolerância que você estabeleceu. Para esse exemplo aqui, se eu não me engano, eu estabeleci uma tolerância para vocês aí, né? 10 a menos 3. Então, vocês podem fazer aí. Ok, pessoal? Então, essa é a aula de método Newton-Raphson, tá bom? Eu vou postar isso lá para vocês e a gente, na próxima aula, vai tratar sobre os algoritmos. Abraço para vocês, pessoal, e até a próxima aula.